Lou, visivelmente assustada, começou a procurar por Shin em meio ao caos, enquanto 2 outros assassinos do grupo surgiam, prontos para eliminar Sakamoto. Entre eles estava uma mulher chamada Agbor, que reclamava com seu parceiro sobre trabalhar em lugares lotados. Seu parceiro a lembrou que eles precisavam cumprir a missão e a alertou para ter cuidado para não matar ninguém desnecessariamente, enfatizando que apenas o alvo, Sakamoto, deveria morrer. Enquanto isso, Lou tratava Shin com um remédio para remover as toxinas que o haviam afetado, causando-lhe caretas de dor. Lou comentou que era uma sorte o medicamento estar disponível para neutralizar o veneno. O assassino, com um ar de superioridade, comentou que sempre carregava remédios desse tipo como uma precaução natural. Sakamoto, então, perguntou diretamente ao assassino quem o havia enviado para matá-lo. O assassino, hesitante, perguntou se Sakamoto o deixaria ir caso revelasse a verdade. Antes que pudesse dizer mais, Lou se aproximou, perguntando se as facas que ele usava estavam envenenadas. O assassino admitiu que sim. Sem hesitar, Lou o feriu levemente com uma faca e jogou o antídoto no chão, ameaçando derramá-lo completamente caso ele não cooperasse. Ainda se recuperando, Shin lembrou Lou de que ele ainda não estava totalmente curado. Sob pressão, o assassino confessou que havia sido contratado por uma empresa obscura chamada Dongani, explicando que essa organização frequentemente enviava assassinos para missões solo, deixando-os à própria sorte. Cínico, ele acrescentou que tudo depois da morte também é tóxico. Shin confrontou o assassino, apontando que, se não fosse pela ameaça de Lou, ele não teria dito nada. O assassino admitiu que só queria se agarrar à vida, enfatizando que não era leal a Dongani e não tinha qualquer ligação verdadeira com a organização. Curioso, Shin perguntou ao assassino se ele era registrado na GIA. O assassino confirmou. Lou, confusa, perguntou a Shin o que era a GIA. Shin, então, retirou um cartão de identificação e explicou que se tratava de uma organização global que gerenciava assassinos profissionais, acrescentando que tanto ele quanto Sakamoto eram ex-membros. Os 2 assassinos começaram a discutir, deixando Batsu olhando incrédulo. Ele pensou consigo mesmo que aqueles 2 eram completamente desequilibrados, mas reconheceu suas habilidades mortais, lembrando que ambos já haviam matado 100 homens sozinhos. A cena voltou para Shin, que tranquilizava a esposa de Sakamoto, dizendo que tudo estava bem. Ela perguntou se a comida não tinha sido suficiente, mas Shin rapidamente negou, dizendo que estava excelente. A filha de Sakamoto então perguntou se eles não tinham gostado do parque de diversões. Lou a tranquilizou, dizendo que, na verdade, estavam ansiosos para ir à próxima atração. Assim, o grupo seguiu em frente, com Shin e Lou permanecendo vigilantes enquanto protegiam a família. Na barraca de pipoca, Shin informou a Sakamoto que não havia assassinos por perto e que a situação parecia sob controle. No entanto, Sakamoto comentou que cenários pacíficos assim não eram ideais para assassinos, sugerindo sua inquietação. Quando chegaram à próxima atração, perceberam que era uma casa assombrada. O rosto de Shin ficou pálido e ele murmurou que aquele era o cenário perfeito para uma emboscada. Eles avançaram com cautela. Enquanto isso, Boled e Agbor monitoravam o grupo pelas câmeras de vigilância na casa assombrada. Boled sorriu maliciosamente e perguntou a Agbor se ela estava pronta para um banho de sangue. Dentro da casa assombrada, o grupo encontrou fantasmas e monstros cenográficos destinados a assustar os visitantes. Shin comentou com Sakamoto que sua esposa e filha pareciam genuinamente felizes, e Sakamoto o lembrou de permanecer alerta. Pouco depois, um assassino tentou atacar Shin por trás, mas falhou. Em seguida, ele mirou em Sakamoto, que respondeu com uma série de golpes rápidos e precisos, mobilizando o agressor. Durante todo o combate, Sakamoto manteve a aparência de estar assustado com os monstros da atração, mantendo sua esposa e filha alheias ao perigo. Shin comentou impressionado como Sakamoto conseguia lutar enquanto fingia estar com medo. Sakamoto entregou o cartão de identificação do assassino para Shin, que examinou e descobriu que o agressor era um novo assassino de primeira classe registrado. Shin zombou dizendo que, se esse era o nível dos assassinos enviados, não havia nada com o que se preocupar. Sempre cauteloso, Sakamoto lembrou Shin de permanecer preparado. De volta a Boled e Agbor, esta comentou sobre a habilidade de Sakamoto, expressando admiração por sua agilidade, apesar do peso. Ela admitiu que mal podia esperar para enfrentá-lo pessoalmente. Então, irritada, ela se virou para Boled e o mandou parar de fazer barulho
e de se exercitar quando estressado. Boled retrucou, dizendo que não estava estressado e que estava ansioso para mostrar suas habilidades a Sakamoto. Agbor tentou tranquilizá-lo, dizendo que deixaria Sakamoto para ele quando chegasse o momento, brincando que eles eram amigos. Isso enfureceu Boled, que quebrou uma garrafa em um ataque de raiva antes de tomar um gole. Ele gritou que eles nunca foram amigos e nunca seriam. Sua frustração trouxe de volta memórias de seu primeiro encontro com Sakamoto. Parado no banheiro, Boled relembrou um momento de seu passado com Sakamoto e mencionou que era amigo de um dos treinandos que Sakamoto havia derrotado durante os treinos. Enquanto observava Sakamoto praticar com sua arma, Boled admirava sua precisão e controle, chamando-o de impressionante. Ele relembrou o tempo que passaram juntos, incluindo um momento no Dia dos Namorados, quando disse a Sakamoto que assassinos não deveriam amar, pois seus corações eram frios demais. De repente, uma jovem se aproximou de Sakamoto, oferecendo-lhe um presente de Dia dos Namorados e perguntando se ele poderia ser seu par naquele dia. Boled ficou atônito quando Sakamoto abriu seu armário e uma avalanche de presentes caiu, demonstrando o quanto ele era admirado. Outro assassino entrou na sala e comentou sobre a pilha de presentes, perguntando a Sakamoto quem era Boled. Sakamoto respondeu de forma indiferente que não o conhecia, o que deixou Boled profundamente irritado. Sentindo-se humilhado, ele saiu furioso. Ao contar essa memória para Agbor, Boled admitiu que Sakamoto nunca foi frio de coração, ao contrário de si mesmo. Agbor perguntou se esse era o motivo da tensão entre eles, sugerindo que Boled agora tinha a chance de resolver as diferenças. No entanto, Boled descartou a ideia, gritando irritado que não se importava mais. Dentro da casa assombrada, Lu expressou sua vontade de ir embora, mas a filha de Sakamoto apontou animada para os zumbis e disse que queria ver mais. Shin zombou de Lou, dizendo que a garotinha tinha mais coragem do que ela. Em resposta, Lou puxou uma garrafa e começou a beber. Curioso, Shin perguntou o que ela estava bebendo. Lou revelou que era a bebida favorita de sua família antes de jogar a garrafa para ele. Shin a pegou, cheirou e percebeu que era álcool. Com nojo, ele jogou a garrafa longe. Enquanto avançavam, encontraram uma porta tremendo, aparentemente com várias pessoas por trás. Ignorando o aviso de Shin, Lou abriu a porta e uma horda de zumbis e assassinos escondidos irrompeu. No meio do caos, Boled apareceu e atacou Sakamoto, jogando os dois para o andar superior. Durante a luta, Sakamoto jogou um cartão de identificação para Boled, que desviou facilmente. Boled perguntou, "Você se lembra de mim agora?" Mas Sakamoto respondeu simplesmente, "Não." Irritado, Boled ameaçou Sakamoto, dizendo que iria destruí-lo. Sakamoto, impassível, perguntou sobre a família de Boled, ao que ele respondeu sarcasticamente, "Descubra você mesmo, não sou sua mãe." Em outro lugar, Shin procurava freneticamente pela esposa e filha de Sakamoto. Eventualmente, ele as encontrou inconscientes em um cômodo adjacente. Antes que pudesse reagir, Agbor apareceu com um grupo de assassinos. Sorrindo, ela zombou de Shin, chamando-o de peça-chave da missão. Quando Shin estava prestes a responder, Lou surgiu e desferiu um soco poderoso no rosto de Agbor, jogando-a longe e fazendo-a cuspir sangue. Lou ficou confiante e declarou que mostraria a Agbor a força que herdou de sua família. Shin, observando a postura de Lou, notou que parecia Kung Fu e brincou, dizendo que ela ainda cheirava a álcool. Agbor, se recuperando do golpe, reconheceu a força de Lou e admitiu que isso lhe causava arrepios. De volta à luta entre Sakamoto e Boled, este repetiu sua pergunta, querendo saber se Sakamoto se lembrava dele. Mais uma vez, Sakamoto disse que não, e pressionou Boled por informações sobre sua família. Irritado, Boled gritou, "Descubra você mesmo, não sou sua mãe!" Ele então jogou uma pequena bomba em direção a Sakamoto. A explosão feita por Boled mal arranhou Sakamoto, que imediatamente contra-atacou com um golpe poderoso. Porém, Boled esquivou-se habilmente e lançou um grupo de bolas coloridas, desencadeando múltiplas explosões ao redor de Sakamoto. O caos abalou o ambiente, e Boled conseguiu desferir um soco tão forte em Sakamoto que fez o prédio inteiro tremer. Enquanto isso, Agbor, com um sorriso sádico, declarou ao seu grupo, "A festa começou." Ela bloqueou um soco de Lou e agarrou sua mão, elogiando sua força, mas afirmando arrogantemente que Lou não era mais forte que ela. Em seguida, Agbor segurou Lou pela cabeça, balançando-a violentamente até que Lou desabou inconsciente no chão. Voltando-se para Shin, Agbor o provocou,
dizendo que era a vez dele de mostrar sua força. Dois assassinos seguraram Shin em uma estrutura metálica, enquanto um deles preparava uma serra elétrica. Agbor zombou dele, afirmando que acreditava que a força de Shin só emergia quando ele estava com raiva. Para aumentar a tensão, ela declarou que a cada 10 segundos golpearia Lo, e se ela não reagisse, começaria a cortar Shin em pedaços com a serra elétrica. Lo, em lágrimas, começou a pedir desculpas a Shin, admitindo que não conseguia fazer nada para ajudá-lo. Tentando aliviar o momento, Shin olhou para ela e murmurou que ela claramente ainda estava bêbada por causa do álcool que havia consumido mais cedo. Em outro lugar, Boled confrontava Sakamoto, lembrando-o de que ele havia se aposentado há 5 anos, e afirmou que a incapacidade de Sakamoto de igualar seus ataques era resultado do abismo entre suas habilidades atuais. Boled expressou sua decepção, dizendo que era triste ver alguém que ele antes idolatrava reduzido àquele estado. Sakamoto tentou mais um soco, mas Boled rapidamente contra-atacou com uma paleta explosiva que o jogou para trás. Boled provocou, gabando-se de suas paletas explosivas e de seus socos foguete, armas que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Ele relembrou vividamente os dias em que apresentou essas invenções pela primeira vez ao time. Sua frustração culminou em um chute devastador que lançou Sakamoto contra a parede. Enquanto Sakamoto batia contra os escombros, Boled acendeu um cigarro e zombou. "Sonhos doces, Sakamoto!" Mas no momento em que começou a comemorar, Boled ouviu a voz de Sakamoto, calma, mas ameaçadora, dizendo: "Adeus aos dias da sua arrogância juvenil comigo." Sakamoto começou a explicar os componentes químicos das bombas de Boled, demonstrando um conhecimento profundo sobre o design das armas. Consumido pela raiva, Boled lançou uma série de ataques, acusando Sakamoto de ser mais fraco do que costumava ser. Com determinação nos olhos, ele declarou: "Agora eu vou te mostrar do que realmente sou capaz." O episódio termina aqui.